Muito bem, irmãos. Terceiro e último ponto, a profecia na perspectiva escatológica. Não entenderemos a profecia bíblica se a confundirmos com o dom de profecia. Olha, existe a profecia bíblica e existe o dom de profecia. A gente não pode confundir essas duas partes. A profecia bíblica tem um caráter inerrável, porque ela está nas Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Compreendeu? A profecia bíblica já está aqui, olha, revelada, está aqui. E aqui não há contestação, porque, como já falamos, a palavra de Deus ela é inerrante. Agora, a pessoa que diz ter o dom de profecia, quando ela entregar a profecia, você podemos julgar essa profecia, se ela está de acordo com o princípio bíblico. Veja só, a profecia como dom do Espírito Santo, tem a sua importância no contexto da Igreja de Cristo na Terra, pois depende de quem a transmite e, por isso, sujeita a erro e também está sujeita a julgamento. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. O dom de profecia está no meio da igreja. No meio da igreja. Há um irmão ou uma irmã, ou 2 ou 3, que recebeu de Deus este dom. Agora, o homem, ele pode errar. Por isso que Paulo ele disse que é preciso que haja julgamento. Julgamento. Me lembro de uma certa ocasião, de uma irmã em uma determinada cidade, que alguém deu uma profecia para ela, que ela deveria casar. Tinha um jovem na igreja, e aquele jovem, Deus separou ele, para aquela irmã. Mas os irmãos, a igreja olhou, observou, e viu que aquele rapaz que estava na igreja não era bom para ela, não seria bom aquele casamento. Estava, como diz um ditado, nos olhos da cara. Mas a irmã creu, a irmã queria, a irmã creu, né? O casamento foi feito, não faltou nada, a festa foi grande, casou, teve um filho. E as coisas não foram tão boas. Aquele rapaz tomou um destino diferente, porque depois ele chegou para sua esposa e disse que não era o que ele queria, não fazia o gênero dele. E aí foi um problema. A irmã já estava grávida, teve o filho, resultado, houve separação, e ele até hoje está fora. A irmã desviou-se, a irmã se perturbou, porque ela acreditou que aquela profecia vinha de Deus, quando não veio. Se ela tivesse parado, refletido, analisado, observado, ela ia ver que não foi Deus. E um dia ela chegou a perguntar-me a mim: Deus mentiu para mim? Eu disse: não mentiu. Aliás, não foi nem Deus que falou. Alguém deu uma profecia, a irmã acreditou, mas não me faltou nada no casamento. Claro, não vai faltar. As pessoas dão, né, fogão, geladeira, quem pode dar mais, né, quem tem um poder aquisitivo melhor, né?
outros dão um enxoval, outros dão uma coisa, outros dão, né? Alguém faz o bolo e por aí vai. O negócio não é o casamento, a cerimônia. O negócio é quando está dentro do lar, dentro da casa, no convívio, no dia a dia. E hoje os dois estão desviados. Ele até hoje não quis saber de mulher. E ela levou uma carga muito grande, quase entrou num processo de depressão por causa de uma profecia que não foi Deus que deu, foi o homem, o ser humano que falou. E faltou àquela irmã pedir a Deus orientação, olhar e ver onde era que ela estava entrando, né? Muito bem. Veja só, é preciso que haja julgamento e não pode ter validade se essa profecia choca-se com o ensino geral das Escrituras. Vamos dar um exemplo se alguém chegar, um profeta, vamos dizer assim, não é? E dar uma profecia e dizer: eis que eu estou dando uma nova revelação. Eu estou dando uma nova revelação à minha igreja. Porque as últimas já não tem mais sentido. Você já fica atento. Pode dizer: se cale, porque esta profecia não é de Deus. Por quê? Porque está entrando em confronto com a verdadeira e grandiosa profecia que é esta palavra. Quantos por aí, não têm se atrapalhado no seu matrimônio por causa de uma profecia? Quantos? Quantos não receberam a palavra dizendo: olha, irmã, eu estou sentindo, irmão, que você deixa a tua esposa. Deus está me dizendo: deixa aquela mulher, porque ela não é tua. Vou te dar uma nova esposa que me sirva. Aí o irmão vai e aí você veja que esta profecia vai de encontro com as sagradas Escrituras, que a Bíblia diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí você diz: epa, peraí. Então a profecia, o dom de profecia, o profeta, vamos dizer assim, a pessoa que tem o dom de profecia, quando ele ministrar uma profecia, essa profecia precisa ser julgada por você que está recebendo. Está indo de encontro às Sagradas Escrituras? Está. Então não é de Deus. A profecia cumprida e a futura. Para que a profecia bíblica tenha o crédito que merece, devemos estudá-la no que concerne ao que já foi cumprido e também referente ao futuro. Uma grande parte dos livros da Bíblia contém predições. Quando estudamos as profecias cumpridas, podemos enxergar o seu caráter divino e fazer distinção com as profecias não cumpridas. Jesus, em seu discurso aos discípulos, no aposento alto, falou do ministério do Espírito Santo após sua ascensão ao céu. E Jesus disse: ele vos ensinará e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo está na igreja, irmão. Nesta geração, neste mês, neste ano, o Espírito Santo continua com a igreja, ensinando a igreja. Segundo e último tópico do terceiro ponto: a profecia e o ministério da palavra. Toda declaração bíblica sobre profecia é tão crível quanto aquelas declarações históricas. Certo autor de teologia declarou que a história da raça humana é a história da comunicação de Deus com o homem. Deus sempre quis se comunicar com o homem. Deus fez um homem sociável, o ser humano é um ser sociável. E Deus queria estar em comunicação com o homem. Gostaria Deus que o homem tivesse acesso a ele, comunicasse com ele. Mas o homem pecou e esta comunicação foi quebrada. Mas Jesus veio e uniu-nos novamente ao Senhor. Deus mesmo recorre à sua palavra, não como uma simples evidência da verdade declarada,
mas como a única forma pela qual nós podemos obter uma perfeita e completa visão do propósito divino em relação à salvação. Então, o que Deus quer que nós saibamos está aqui. A palavra de Deus faz esse elo de compreensão do homem com o Criador, com o que Deus quer, com o que Deus projeta, com o que Deus traçou para a nossa salvação. Está escrito aqui. Por isso, precisamos observar a história do passado, presente e futuro. Devemos ter confiança de que, assim como teve cumprimento da palavra de Deus no passado, e o tem no presente, o mesmo acontecerá com as profecias relacionadas ao futuro, terá o seu real cumprimento. A conclusão desta lição de hoje diz o seguinte: as Escrituras Sagradas apresentam um só sistema de verdade, não dois, um só. Não importa o que dizem as várias escolas de interpretação. Não. A Bíblia, ela não está debaixo da autoridade de ninguém. A Bíblia é a maior autoridade aqui para nós. Ela tem origem nos céus, ou seja, a Bíblia é divina, a palavra de Deus é divina. Suas interpretações podem variar e até estar equivocadas. E nem a Bíblia se presta a dar apoio a qualquer sistema de interpretação. O futuro é uma parte do plano de Deus e só Ele conhece tudo que encerra a profecia. As opiniões humanas têm valor enquanto estiverem em conformidade com essas escrituras aqui. A opinião humana não está de acordo com esta palavra, está não. Então, para mim, não vale. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tivemos essa aula sobre a importância da escatologia bíblica e no próximo domingo nós estaremos estudando sobre a doutrina da morte. Aí nós vamos entrar em assuntos doutrinários, assuntos bíblicos. Primeiro, aprendemos sobre a escatologia, sua importância. E agora a gente vai entrar na doutrina bíblica. E a primeira lição nesse estado de doutrina bíblica é a doutrina da morte. Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai bendito e santo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Por esta lição tão abençoada, Senhor. Que nós possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos, nos dá um dia de paz, uma semana abençoada. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Curva a sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe o irmão, a irmã, e até domingo, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.